Bom dia, estamos aqui nesta manhã para falar sobre o Espiritismo. Você sabia que o Brasil é a maior nação espírita do mundo? Infelizmente, o nosso país é voltado para o sobrenatural. O brasileiro foi formado em cima de 3 povos, o europeu, o índio e o africano. Com isso, o Espiritismo ele é abertamente divulgado no nosso país por intermédio da mídia e aceito pela população brasileira. Nós sabemos que o Espiritismo é condenado pela palavra de Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta a Timóteo, ele diz na primeira carta, no capítulo 4, versículo 1, mas o Espírito expressamente afirma que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. O Espiritismo é caracterizado, claro que a gente tem todo tipo de Espiritismo. Tem o chamado Baixo Espiritismo, Candomblé, Umbanda, Quimbanda, Tambor de Mina, Xangô. Então esse é o chamado Baixo Espiritismo. Mas nós temos também o Alto Espiritismo, o Espiritismo chamado filosófico ou científico, como é o caso do kardecismo, o racionalismo cristão, a eubiose, a provida e vários outros grupos. Mas o Espiritismo chamado científico ou Espiritismo filosófico, ele está baseado em 3 doutrinas. Quais são essas doutrinas? Salvação pelas obras, comunicação com os mortos e reencarnação. Muito bem, você talvez, o nosso querido telespectador, esteja perguntando, mas pastor, Deus proibiu essa comunicação, então ela pode acontecer. Não, meu querido. Deus proibiu justamente porque ele sabia que o seu povo estaria se comunicando não com os mortos, com os demônios. A Bíblia diz que Satanás se transforma em anjo de luz e os seus ministros em ministros da justiça. A reencarnação é uma da doutrina que mais agride o sacrifício de Jesus. Por isso, Hebreus, no capítulo de número 9, o escritor aos Hebreus diz, ao homem está ordenado a morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Então, quando nós encontramos tantas obras sociais, espíritas espalhadas pelo país e pelo mundo inteiro, nós podemos pensar que o espírita é bonzinho. Na realidade, o espírita acredita que sem as práticas das boas obras, ele não vai poder ser salvo nunca. Então, as boas obras é para pagar os seus pecados. A Bíblia diz em Efésios capítulo 2, versículo de 8 a 10, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. O apóstolo Paulo, ele complementa, porque somos feituras suas, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. Além dessas 3 doutrinas, nós sabemos que o Espiritismo não crê nas Escrituras Sagradas. Apesar do Espiritismo se identificar como cristianismo, mas o Espiritismo nega doutrinas essenciais da Bíblia, como, por exemplo, o nascimento virginal de Cristo, a humanidade dele. O Espiritismo nega a ressurreição física de Jesus. O Espiritismo nega um Deus pessoal, nega a existência do céu, como nós conhecemos, nega a existência do inferno. Então, dentro deste contexto, nós podemos afirmar que o Espiritismo kardecista, por exemplo, apesar de se identificar como sendo um movimento cristão, suas doutrinas não são cristãs. O Jesus apregoado por eles é um outro Jesus. E o apóstolo Paulo, escrevendo aos irmãos na Galácia, aos Gálatas, no capítulo 2, versículo de número 8 e 9, ele diz que ainda que nós mesmos, ou um anjo vindo do céu, vos anuncia um evangelho que vai além do que temos anunciado, o apóstolo Paulo diz, seja anátema, amaldiçoado. Então, com isso, ainda escrevendo aos irmãos na cidade de Corinto, na sua segunda carta, no capítulo de número 11, versículo de 1 a 4, Paulo vai falar de um outro Jesus, outro evangelho e outro espírito. Por isso, nós somos orientados a, de fato, identificarmos esses espíritos, se eles são de Deus ou se eles não provêm de Deus. Com todo o trabalho que o Espiritismo tem realizado no Brasil e no mundo, nós podemos afirmar categoricamente que, apesar das suas boas obras, o Espiritismo não é cristão. O cristianismo é Jesus morrendo naquela cruz pelos nossos pecados. Você não tem como pagar pelos seus pecados. Por isso, Jesus pagou pelos nossos pecados.